A paz do Senhor para todos, em especial a alunos e professores da EBD que fazem parte da faixa etária de jovens. Louvamos a Deus, primeiramente, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que através da pessoa do nosso superintendente Renato Torres, tem colocado e mantido no ar este canal, que tem sido um canal de bênçãos para professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus também, queremos também aqui louvar a Deus pela vida da equipe também de produção que tem se dedicado a trazer materiais de qualidade para este canal. Amados e queridos e alunos e professores da Escola Bíblica Dominical da faixa de jovens, estamos de mãos da 8ª lição desse trimestre, que é o 4º trimestre do ano de 2020. Essa lição que ela tem como base, como tema principal, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Uma lição que traz um conteúdo prático de 13 exemplos tirados das Escrituras Sagradas, onde nós temos 8 exemplos de homens e 5 exemplos de mulheres, que através de seus atos, de seus feitos, se destacaram, e o comentarista da lição traz isto como exemplo para as nossas vidas cristãs. Temos já abordados alguns exemplos e hoje estamos de posse da 8ª lição, que tem como exemplo a personagem a Sunamita. E o título da lição, ela diz: quando a fé faz a diferença em atitudes. Um texto áureo básico para se basear em todo o conteúdo da lição, o comentarista nos traz, baseado em 2 Reis, capítulo 4, verso 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E baseado no contexto desse texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 até o verso 17, nós temos a história desta mulher, que a Bíblia não revela o seu nome, mas revela a sua naturalidade, ou seja, a sua nacionalidade. A cidade em que ela vivia, a cidade de Sunem. A Bíblia Sagrada, ela nos traz apenas 2 referências de mulheres que vieram desta cidade, a cidade de Sunem. A primeira sunamita referida na Bíblia Sagrada está nos últimos capítulos do livro de 2 Samuel, que relata da jovem que fora colocada na presença do rei Davi, que durante a sua velhice e durante o período em que ele estava muito debilitado, ela lhe faria companhia. E a segunda personagem trazida desta cidade para os relatos bíblicos é a sunamita hoje, que é objeto de estudo. A sunamita da cidade de Sunem, cidade esta que localizava-se ao norte de Israel. Na época em que esse fato se ocorre, que o profeta da época era o profeta Eliseu, a cidade de Sunem, ou em especial toda a região norte de Israel, era um reino separado da região sul, que era formada apenas por 2 tribos, que tinha a sua cidade capital, Jerusalém. Já o reino do norte tinha a sua capital em Samaria. Sunem, ela se localizava um pouco ao norte de Samaria, antes de chegar a Galileia. A palavra de Deus, ela não nos mostra, e o comentarista, ele apenas deixa em aberto, que Eliseu, o profeta, que é a personagem de grande peso também nesta passagem, ele passava por aquela cidade. Era uma cidade que, segundo relatos bíblicos, houve o momento do último embate entre Israel e os filisteus na época do rei Saul. Então, era um ambiente, uma cidade, uma localização, uma localidade que poderia
acomodar muitas pessoas. E Eliseu passava por aquela cidade. Eliseu era o profeta que tinha o seu ministério baseado praticamente no Reino do Norte. E ele passava muito por aquela cidade. E no relato que nós temos no capítulo 4, mostra que quando ele passava, esta mulher, que é referida como uma mulher sunamita e que tinha muitas posses, tinha o seu marido também referido como um homem de avançada idade, ela se dispôs a oferecer uma certa estadia para aquele homem, o homem de Deus, o Eliseu. De forma que, a princípio, a intervenção daquela mulher para Eliseu e o seu jovem que lhe acompanhava, Geazi, era de lhe oferecer alimento e um pequeno momento de estadia durante a sua passagem. Mas, segundo o relato bíblico, e a lição aborda isso, ela traz que aquela mulher, durante estas ocasiões, ela se interessou em dividir com o seu marido a ideia de que quem era aquele homem. A Bíblia não nos mostra se aquela mulher, mesmo morando em uma cidade próxima aos grandes acontecimentos da época, ela sabia a relevância do homem de Deus. Quem era Eliseu, quem teria sido o seu antecessor, o grande profeta Elias. A Bíblia não nos mostra que ela tivesse um conhecimento amplo de tudo o que estava acontecendo e tudo que o profeta Eliseu havia feito através das mãos, ou melhor, através das ordens do Senhor. E dessa forma, meus amados alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, podemos também concluir, pois a Bíblia não mostra nenhum milagre assim até então ocorrido através daquele homem de Deus, o profeta Eliseu, naquela cidade. Então, apenas a sua aparência, apenas o seu proceder como homem de Deus, fez com que aquela mulher se despertasse. Isso, dentro do âmbito deste ensino, deste conteúdo, podemos tirar uma lição de grande proveito para a nossa vida espiritual. E a primeira lição é que aquela mulher, ela referenciou Eliseu como um santo homem de Deus, não simplesmente, ou melhor, até podemos dizer, não pelo fato dele externar obras maravilhosas através do poder de Deus, ou por ele realizar algum milagre que aquela mulher tenha testemunhado, mas aquela mulher, ela percebeu no proceder daquele profeta que ele era santo e era um homem de Deus. Duas referências de grande peso ainda nos dias de hoje. Isso nos ensina que não é pelo fato de termos o poder do Espírito Santo que vai nos fazer realmente dessa forma simplesmente mostrar para o mundo que nós somos homens de Deus ou mulheres de Deus. Não é simplesmente pelo fato de falarmos em línguas ou também até mesmo pela profecia ou por milagres que venhamos a realizar através da ação maravilhosa do Espírito Santo. Mas o principal ponto que a sociedade tem que achar em mim e em você é que nós temos uma postura de homens e mulheres que têm compromisso com Deus. Essa referência, essa postura, essa característica que talvez aquela mulher tenha percebido no dia a dia, nas oportunidades que Eliseu chegava ali. A palavra de Deus nos mostra que Eliseu chegava para se alimentar, comia do pão e seguia a viagem com o seu jovem. Naquele momento, aquela mulher vinha a avaliar aquele homem de Deus. Nós somos avaliados. O exemplo da sunamita nos mostra que aquela mulher, ela tinha uma sensibilidade de buscar as coisas boas. Era uma mulher de posses. Era uma mulher que tinha o seu esposo, tinha suas terras. Segundo o relato do capítulo 4, ela tinha até empregados que estavam ao seu serviço. E ela procurava observar, analisar, absorver coisas boas da parte de Deus. E ela viu que aquele homem era um santo homem de Deus. E o comentarista, como ele também traz, e é abordado na lição, aquela mulher toma agora um ato altruísta de ajudar, de estender a mão àquele que fazia a obra de Deus. Uma mulher hospitaleira,
Uma mulher que dedicou um pouco do que ela tinha para fazer um bem-estar, aquele que ela via que estava fazendo a obra de Deus. É bem certo que naquela época a apostasia ela era muito constante naquelas regiões. Existia total divergência de crenças em Israel, principalmente no Reino do Norte. Pessoas que seguiam outros deuses que haviam sido implantados, como foi trabalhado na lição da semana passada, por Acabe e Jezabel, a qual foi a personagem da semana passada, que incluíram outras adorações, outros modos que eram pagãos ao povo que estava no Reino do Norte. Porém, no meio de toda essa apostasia, no meio de uma sociedade sem compromisso com Deus, encontramos a sunamita, uma mulher que tinha o compromisso de oferecer o melhor àquele que ela via que era o verdadeiro Deus. Tanto que a sua expressão é: este é um santo homem de Deus. As Escrituras poderiam mostrar que ela apenas visse ele como um homem santo. A qualquer Deus daquela época, Deus com D minúsculo, mas a palavra diz que ela reconhece que ele servia ao verdadeiro Deus de Israel. E ela oferece aquele ambiente. A lição nos mostra, o comentário, que aquela mulher, ela oferece um quarto, ela fala com seu marido, entra em acordo e constrói próximo ao muro um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma luminária, um candelabro, para que aquele homem de Deus tivesse um local para se acomodar. E prosseguindo, para não sermos tão demorados neste assunto, nós temos que na história, na passagem da sunamita, ela oferece esse local de repouso para o homem de Deus. Um homem que fazia a obra de Deus e a mulher oferece algo a ele. Isso não é incomum na Bíblia. Nós encontramos nos escritos sagrados que no mistério de Jesus, ele tinha cerca de 70 discípulos. Dentre esses discípulos, ele tinha uns 12 que eram mais aproximados. Mas existiam também as mulheres, que a Bíblia relata, segundo alguns relatos históricos também, que eram mulheres de posse e que ofereciam suporte ao ministério de Jesus. E essa atitude, ela é louvável diante de Deus. E ali estava o profeta, em um presente que ele havia recebido, em um afago que ele havia recebido para poder melhor fazer a obra de Deus, porque naquela época grandes eram as caminhadas. Os profetas percorriam dezenas de quilômetros para entregar uma mensagem ou oferecer algum sacrifício. E ali estava aquele presente, de tal forma que no decorrer da leitura nós entendemos, e o comentarista assim trabalha também, que Eliseu ele chega para o seu jovem Geazi e pergunta e pede a ele, melhor falando, na primeira oportunidade, que ele vá até a sunamita e lhe peça que ela venha até aquele quarto que ele estava para ele falar-lhe alguma coisa. E o profeta, usando da oportunidade, aquela mulher chega. A Bíblia diz que no primeiro instante ela chega e entra no quarto, fica diante dele. E ele diz: você tem nos acolhido muito bem. Trazendo para a nossa linguagem mais atual nos dias de hoje. Você tem nos acolhido muito bem. E o que é que podemos fazer? O que é que eu posso fazer para o seu benefício? Eliseu chega agora também até a trazer algumas opções. Olha, eu tenho intimidade com o rei, eu tenho uma aproximação com o chefe, o general dos exércitos, e eu posso conseguir alguma coisa que você precise. O que é que você precisa para eu poder lhe retribuir esse bem que você nos fez? E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela chega a dizer: eu moro no meio do meu povo. Não traz nenhuma explicação, mas esse texto traduz toda aquela expressão daquela mulher. Ela dizia: eu não preciso de nada, homem de Deus. Eu já tenho tudo. Eu moro no meio do meu povo, no meio da minha família, da minha parentela, numa cidade que aqui eu nasci. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho posses. Não se preocupe, não. É como se ela estivesse dizendo: não se preocupe, eu estou muito bem, estou fazendo isso de coração.
Que atitude tremenda é esta de uma pessoa ser altruísta, de oferecer o bem ao outro, sem querer nada em troca. E isso, hoje entendemos pela Bíblia Sagrada, através dos escritos do apóstolo Paulo, que é fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. E a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher se retira. E Eliseu fica ali ainda preocupado. E ele começa, o que é que vamos fazer? E naquele momento, Geazi, o seu jovem, ele diz, olha, profeta, olha, homem de Deus, ela não tem filhos e o marido dela é avançado em idade. Trazia ali uma necessidade que aquela mulher tinha, uma necessidade que ela tinha, que talvez ela, pelo fato dela não querer nada em troca pelo bem que ela estava fazendo, porque é uma mulher hospitaleira, ela não quis nem mencionar isso. Talvez, quem sabe, até por não ter nem mais fé para que isso acontecesse. Mas a palavra de Deus diz que o homem de Deus chama de novo ao quarto. E nessa passagem, nesse momento, ela não entra mais no quarto. A Bíblia diz que ela fica na porta. É como se ela realmente estivesse decidida. Eu não quero nada do Senhor. O meu prazer é servir. Ó, irmãos, alunos e professores. Meu querido irmão, que coisa maravilhosa. Que exemplo maravilhoso é esse para a nossa vida. Alguém que deseja, que procura fazer o bem para a obra de Deus, para os homens e mulheres de Deus, sem querer nada em troca. Hoje estamos cheios de evangelhos por aí, que são baseados no que eu vou receber. Eu vou levar para a igreja adorar a Deus, mas o que é que eu vou receber? Qual é a minha recompensa? Que não tenhamos esse pensamento de recompensa, mas que tenhamos o pensamento de fazer o melhor para o nosso Deus, esperando que o nome dele seja glorificado. E aquela mulher, ela fica a chegar ali naquela porta e Eliseu diz, olha, daqui a 1 ano, tu estarás com um filho nos braços. E aquela mulher fica ali impactada com aquela palavra e ela chega a expressar uma palavra que é forte, uma expressão forte. Ela diz, não mintas, homem de Deus. É como se ela estivesse dizendo, e à primeira vista a gente pensa até, pode até entender, que ela estava chamando o homem de Deus de mentiroso, que até no original hebraico da expressão traz essa questão de ser mentiroso, de mentira. Mas nós vemos no texto mais além, quando ocorre a fatalidade do filho dela, mais anos à frente, a falecer, ela chega para o homem de Deus e diz, olha, eu não te disse que não me enganastes, que não me iludistes. Não era que ela estivesse dizendo que ele fosse mentiroso, mas ela não queria esperanças em algo que talvez não pudesse acontecer. E a palavra de Deus diz que aquela mulher sai, e ao tempo que o homem de Deus falou, 1 ano, aquela mulher tem um filho, tem em seus braços, e o homem de Deus ali fica tranquilo, satisfeito por ter feito algo de bom para aquela mulher. Mas a lição da mulher sunamita não fica somente nesse ponto da hospitalidade. Vai muito mais além. Porque agora, no momento mais crítico da sua vida, anos após esse acontecimento, a Escritura Sagrada não nos mostra, não nos revela quantos anos se passaram. Ou melhor, quantos anos o filho dela tinha. Uma coisa nós sabemos, ele tinha uma idade suficiente para se expressar. Havia sido ali criado e no momento ocorrido da fatalidade, ele estava junto com seu pai no campo, trabalhando até mesmo com os funcionários do seu pai. E a Bíblia diz que aquele menino começa a dizer que estava com uma dor de cabeça. E o seu pai, percebendo que era algo que no momento, talvez a ocupação, não sei, ele pede a um dos seus empregados levar ele para a sua mãe. E no decorrer da história, aquele menino perto da sua mãe vem a falecer. Aquela mulher, a sunamita, agora está de frente a uma crise. Um filho que ela nem pediu, um filho que ela não esperava, mas que com o decorrer da convivência passou a amar de tal forma como qualquer mãe ama o seu filho. E a palavra de Deus diz que aquela mulher pega aquela criança, aquele menino, leva para o quarto do homem de Deus, que no momento estava vazio, porque ele não estava por ali. Coloca ele na cama do homem de Deus, fecha o quarto, vai até o seu marido e toma uma atitude a dizer, olha, eu preciso de um empregado com uma jumenta
para podermos ir até o profeta. E o marido fica ali meio preocupado, até o profeta, por quê? No relato bíblico, nós encontramos a expressão, mas não é sábado e nem é lua nova, porque dentro da lei existia a determinação de oferecer sacrifícios, de fazer ofertas a Deus em momentos específicos. E um desses momentos era o primeiro dia do mês, e o outro momento era no sábado. Então essa lua nova era como se fosse o início de fases, é como se fosse o início de uma semana ou início do mês, para se oferecer. Alguns estudiosos chegam até a dizer como aquela mulher estivesse indo, ou melhor, o marido dela estivesse se referindo a um momento de instrução que o homem de Deus, o profeta, geralmente fazia com o povo. Reunia o povo para trazer a palavra de Deus para o povo. E aquela mulher, quando ela é indagada pelo seu marido, que não era oportunidade, por que tudo isso? Mostra também que o marido dela não estava conseguindo relacionar a dor que o seu filho havia sentido horas antes desse dia e aquele pedido dela. Para ele estava tudo bem, para ele nada tinha ocorrido. E a mulher, com sabedoria, ela diz para o seu marido, vai tudo bem. É como se ela estivesse dizendo em outras palavras, não se preocupe não, eu vou lá que eu tenho algo a resolver. E aquele homem deixa ela ir, e nessa primeira atitude dela que ela faz, nos mostra e nos acende uma lâmpada de alerta, que aquela mulher não simplesmente era uma mulher bondosa e hospitaleira, mas era uma mulher sábia. E quando ela vai se dirigindo ao Monte Carmelo, onde estava o profeta, a palavra de Deus, ela diz que ao chegar de longe, o profeta ali vê. E ele fala para o seu jovem, vai até ela, leva o meu bordão e pergunta o que é que está acontecendo. Vai bem contigo? Está tudo bem contigo? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E aí nós vemos realmente o desfecho da atitude daquela mulher. Quando Geazi, no meio do caminho, quem sabe de longe, descendo um monte, bem distante, ele se encontra com ela no meio do caminho e faz as perguntas que o profeta mandou. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Aconteceu alguma coisa? Como estivesse perguntando. E a resposta daquela mulher é a mesma que deu ao seu marido. Vai tudo bem. É como se estivesse dizendo, não se preocupe. Aquela mulher, nesta palavra, nesta expressão, ela estava nos dando um exemplo maravilhoso. Hoje, nós temos as redes sociais. Hoje, nós temos as mídias sociais que trazem comunicação e interação entre as pessoas. Mas, pela forma e pela existência de tantas pessoas com síndromes de depressão, nós vemos pessoas soltarem nas mídias sociais a todos que puderem acessar desabafos, problemas, suas situações difíceis. E aquela mulher ela nos ensina que problema a gente não precisa levar para ninguém que não pode resolver. Não adianta você querer falar do seu problema para A ou B que você sabe que nada vai fazer. O melhor desabafo que o homem de Deus e a mulher de Deus pode ter é o desabafo com Deus. É você entrar no seu quarto, como Jesus falou, colocar os seus joelhos no chão e entregar todas as suas situações críticas diante de Jesus. Ele sim é quem pode trazer uma solução para o nosso problema. Aquela mulher, ela vai, não fala com ninguém, chega até o homem de Deus, não diz nada, se ajoelha aos seus pés como forma de angústia, e o homem de Deus percebe, porque percebemos quando ele manda Geazi se afastar e não atirar dos seus pés. E ele percebe a angústia e ela diz, por acaso, homem de Deus, eu pedir algum filho, ou que tu me iludisse com o presente de um filho? E o homem de Deus percebe que algo tinha ocorrido com a criança. E manda Geazi na frente, e ela diz, eu não vou me afastar de você. Ela percebia, ela entendia, ela trazia a lição para nós através da sua atitude. Que a resposta, a solução para o nosso problema não está no homem, está em Deus.
A solução para as nossas crises não está em quem muitas vezes está perto da gente, mas está naquele que está dentro de nós e nos dá realmente convicção de que Ele é a nossa vitória. Meus amados irmãos, a lição que a Sunamita nos traz é uma lição de fé, perseverança, altruísmo para com quem faz a obra de Deus e para também todos os demais. E a palavra de Deus diz que o homem de Deus vai com ela até a casa. E nesse interim, Deus, isso é que é interessante. Em toda essa história, em todo esse contexto da história da Sunamita, Deus não falou com Eliseu, com o profeta Eliseu. E ele vai porque ele diz, olha, Deus me encobriu, não está me dizendo nada. Mas ele vai através da fé daquela mulher e vai lá. E entra no quarto e fecha a porta. E faz realmente uma intercessão. Que ele percebe no meio da intercessão que o corpo da criança começa a aquecer. E ele se levanta e anda de um lado da propriedade para o outro e volta de novo a interceder. E fica naquela luta. Porque Deus não havia dito nada a ele. Mas a fé que existia naquele momento daquela mulher e no profeta fez um milagre acontecer. A persistência. Quando persistimos com Deus, algo acontece. O teu problema, jovem, o teu problema, meu irmão, minha irmã, pode não ter achado solução em lugar e em ninguém. E nem tão pouco Deus tinha te dado resposta para o teu problema. Mas a história da Sunamita nos ensina que a fé, ela move montanhas. Deus quer mover a tua crise, a tua tempestade, através desta fé, através deste ato que começou com um ato altruísta que não tinha interesse nenhum de retorno, mas ela fez por amor. Quem faz algo por amor à obra de Deus, Deus reconhece o esforço e traz recompensa para essa pessoa. Nessa oportunidade, eu quero simplesmente desejar que Deus, Ele coloque estas características da mulher sunamita na minha e na tua vida e que sejamos bênçãos de Deus em todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.